Olá, alunos, tudo bem? Boa noite a todos e a todas e a todes também. Bom, nessa aula de hoje nós vamos começar um assunto muito importante aqui dentro da disciplina de agentes infecciosos e parasitários, na parte de parasitologia, né, da nossa disciplina, que vai estudar os parasitas, né? Os principais parasitas que causam doença no ser humano, tá? É isso que interessa para a gente. Então, os parasitas, eles são divididos ou classificados de duas formas diferentes, certo? Então, nós temos aqui esse diagrama que é bem interessante. Então, nós temos os parasitas, e os parasitas são divididos em dois grandes grupos, tá? Os protozoários, né? Os protozoários, que são unicelulares, quer dizer, formados por uma única célula, e os metazoários, mais conhecidos no dia a dia como eumintos, tá? Então, nós temos os parasitas, protozoários e eumintos. Os protozoários são classificados, são divididos em quatro categorias: as amebas, os esporozoários, os flagelados e os protozoários ciliados. Todos eles nós temos doenças que são causadas por esses protozoários, esses parasitas protozoários, no ser humano que nós vamos estudar. E os eumintos, eles são divididos em plateumintos e nemateumintos, tá? Os plateumintos são conhecidos como os vermes achatados, e os nemateumintos são os vermes cilíndricos, tá? Vermes cilíndricos. E os plateumintos ainda são divididos em trematoda e cestoda, tá? Então, trematoda e cestoda. Então, agora a brincadeira é entender quais são as principais doenças causadas por esses vermes no ser humano, tá? Então, vou colocar agora aqui, vamos ver aqui, compartilhar a tela para cá. Então, nós temos aqui esse outro capítulo que eu vou trazer para vocês também, para vocês assistirem, para vocês acompanharem a aula, vou mandar depois esse material. Então, aqui também traz aqui fala sobre a classificação dos parasitos, né? Então, como eu falei, os protozoários e eumintos, né? E os protozoários, eles são eucariontes unicelulares, quer dizer, eles têm uma membrana envolvendo o núcleo, a carioteca, e eles são formados por uma única célula. Eles formam um reino inteirinho, tá? E os protozoários, são divididos em flagelados, amebas, esporozoários e ciliados, tá? Todos eles, tá? Todos eles causam doenças no ser humano. É interessante que esses parasitas, né, eles infectam principalmente o tecido intestinal, né, causando gastroenterites, né, diarreias, cólicas abdominais, infecções intestinais, certo? Então, quando a gente pensa num parasita, num verme, nós pensamos em algo relacionado ao trato intestinal. Mas os parasitas, eles infectam também o nosso sangue, certo? E outros tecidos além do sangue, do intestino,
como a pele, eles podem infectar fígado, outros órgãos, os pulmões, né? E também causar infecções generalizadas, assim, por todo o nosso corpo, que muitas vezes é de diagnóstico bem difícil. Então, principalmente em regiões que não são endêmicas, quando a pessoa viaja, volta de uma viagem, muitas vezes pode estar contaminado com parasita, e daí o diagnóstico, às vezes, é bem difícil. Dentro dos parasitas flagelados, um exemplo é a giardia, que causa uma gastroenterite, uma diarreias, né? E o tricomonas, que causa uma doença sexualmente transmissível, que causa corrimento esverdeado nas mulheres, certo? São exemplos de protozoários flagelados. Além deles, também o trypanosoma, que causa a doença de Chagas, e a leishmania, que causa a leishmaniose. As amebas, exemplo de amebas, nós temos a ameba Entamoeba coli e Entamoeba histolítica, né, que são causadores de infecções intestinais, aqui dentro das amebas. Dos esporozoários, nós temos o Toxoplasma gondii, que causa toxoplasmose, e o agente causador da malária, o Plasmodium, que causa a malária, é um exemplo de esporozoário. E de ciliado, né, protozoários que apresentam cílios, nós temos aqui o Balantidium coli, que causa mais infecções nos porcos e é mais raro no ser humano. Nos eumintos, nós temos aqui os eumintos, que podemos dividir em nematódeos, certo? E plateumintos, que depois a gente vai ver mais detalhadamente, tá? Então, vamos começar agora com os protozoários que causam infecção no ser humano, os principais protozoários causadores de infecção no ser humano e suas principais características, no próximo vídeo que já estarei enviando para vocês.